A paz do Senhor, irmãos. 2 Pedro 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Irmão, para sentar, o versículo, irmãos, que Deus colocou bem claro, foi esse. E a pergunta que ele mandou fazer foi muito clara. Foi tão clara que eu parei na hora de orar na hora e eu olhei no relógio que hora era. Eu quero saber a hora exata que o senhor falou isso. E a hora era 15 horas e 50 minutos. 10 para as 2 agora. Estou aqui na igreja. E a pergunta que Deus falou, você vai fazer essa pergunta essa tarde. E quando Deus fala, é claro que a gente está no meio, quem prega sabe disso, né? A pergunta abrange nós também, aliás, somos o primeiro, né? Você está passando aqui, o primeiro certo, não está na cadeia de Moisés, o certo é ser eu o primeiro, a receber qualquer mensagem de Deus, principalmente se for exortação. E a pergunta é essa, posso fazer a pergunta? E você acredita que é Deus perguntando? Acredita mesmo ou não? Eu acho melhor falar que não acredita que é Deus. A pergunta é esta: tem sido feito jus, ou seja, você tem feito justiça à oportunidade que eu te dei? Você tem feito jus à oportunidade que eu te dei? Para mim não precisa pregar mais nada. Quanto a mim, eu não queria mais explicação, não queria mais um minutinho para falar mais nada, não queria, nem revelação queria. Eu preferi ir embora para casa e orar a Deus, reavaliar se eu tenho sido justo com Deus, com a oportunidade que Ele tem me dado durante todos esses anos, inclusive a chegar a ser até um presbítero. Mas de qualquer forma estamos aqui, podemos entrar em alguns detalhes. Mas a pergunta abrange a todos. Você tem feito jus à oportunidade que eu te dei? Ela abrange a todos. Pastor, presbítero, diácono, cooperador, auxiliar, membro em comunhão, visitante, pessoa que está aí, abrange a todos. Porque todos que entrou aqui, com certeza, já tem um motivo de ter feito alguma coisa para ser justo com Deus, porque o Deus tem falado muito, tem abençoado muito, isso não tem como negar. Quem está entendendo, diga amém. Agora cada um já começa a pensar e dê essa resposta para Deus. Se você tem sido justo com a oportunidade que Deus te deu para ser o que você é hoje, como obreiro, como membro, como regente. Diz que tinha um rei, que essas guerras do passado, feita a base de espada e tal. Quer dizer, quando o rei ia encontrar com o outro, disse que teve um caso lá que o rei mandou o mensageiro dele, e falou assim: você vai até o outro rei, onde nós vamos invadir, e pergunta para ele, você vai e faz um risco em volta dele. Aí o mensageiro chegou e fez um risco em volta do outro rei, falou assim: olha, o rei que está vindo aí mandou eu fazer isso aqui, ó. E fez um risco em volta dele e falou assim, ó, e mandou te perguntar também, antes de sair dentro desse risco, você dê a resposta, como é que você quer que ele venha, como amigo ou como inimigo? Aí o rei pensou assim, falou assim: eu vou pensar. E o mensageiro falou assim: enquanto você pensa, ele vem vindo como inimigo. E nós somos essa pessoa hoje. Esse fato é real, mas nós é que somos essa pessoa hoje. Hoje Deus faz esse risco em volta de nós. Eu estou vindo. Agora, como é que você quer me receber? Como seu amigo, como aquele Deus que te ajuda, que te levanta, que te resolve seus problemas, que perdoa seus pecados, cura suas enfermidades, um Deus que te abençoa?
ou você vai continuar pensando? Enquanto você pensa, eu não vou dizer que eu vou vir como inimigo, mas pelo menos eu fico de mãos amarradas para fazer aquilo que eu gostaria. Como é que você quer receber Deus hoje? Como amigo, aquele que está com as portas abertas para te abençoar, ou como aquele que está de mãos amarradas? Irmãos, entenda isso, enquanto nós estivermos com as nossas indecisões, sem tomar uma decisão clara, Deus está impossibilitado de fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E nessa noite, nessa tarde, a pergunta é essa: que o Senhor venha como nosso amigo, ou seja, eu saio de cima do muro, aquilo que o Senhor pede, eu quero fazer, e quero receber o Senhor como um amigo, como um Deus que vai lutar por mim, e que vai me dar vitória. Porque irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Eu nunca tive subido num púlpito com tanta certeza de transmitir o recado de Deus, como um recado de Deus mesmo, como nessa tarde. O problema do homem é a indefinição. A indefinição. Ele não define nada. Você tem que definir na vida desde criança. Assim que você começou a ter consciência, você tem que começar a raciocinar e saber o que você quer. Olha, eu quero, a profissão que eu quero vai ser essa. Vai ouvindo todo mundo, com criança, adolescente, sei lá, e vai definindo qual a sua profissão a seguir. O que você quer fazer da sua vida, enfim, vai se definindo, e chega uma hora que você tem que decidir isso, de preferência o mais rápido possível, para você ter tempo para trabalhar em cima dos seus projetos, e não ficar esperando, deixa tocar, deixa ficar, ver como é que fica, deixa a vida andar, a vida vai me levando. Não faça isso. Seja definido. Caso contrário, você vai ser o marido e vai com as outras. O vento tocou para lá, você vai junto. O outro fala, por aqui está dando muito dinheiro. Aí você fala, então eu quero isso aqui porque dá muito dinheiro. Mas não é isso. Nós temos que ser definido. Eu quero ser isso, eu vou ser isso, e acabou. A partir daí tudo fica mais fácil. Porque o próprio Deus quer ajudar, quer fazer, mas Ele dá livre-arbítrio, que é que nós sejamos bem objetivos e definamos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Estão me entendendo? Isto é, em outras palavras, saia de cima do muro. Isso Deus requer de todos nós. Quando eu saí de minha terra, eu saí de lá com 18 anos, eu tinha 2 objetivos claro e definido. Eu sabia que ia ter muito mais coisa na minha trajetória, mas 2 objetivos eu tinha claro e definido para que eu estava saindo da casa do meu pai. E o que eu ia à procura por esse mundo. Nasci lá norte de Minas, lugar onde o vento faz a curva. Primeira coisa, que eu saí de lá definido, a profissão que eu escolhi. Desde menino, meus tios falando, trabalhava em firma, era soldadores naquela época muito valorizados, e chegava lá cheio de dinheiro, enfim, falando das façanhas daquela profissão, enfim, da arte, que é uma arte, isso aí, na verdade, é uma profissão que é uma arte. E eles ficavam falando aquilo, tudo, e eu, menino ali, ficava ali, rapaz, quando eu crescer, eu vou ser isso aí. Eu vou crescer. Eu cresci ouvindo aquilo. Então, quando eu saí de lá, eu falei assim, eu vou atrás dessa profissão, que era ser um soldador. Eu nem sabia o que era isso, mas eu sabia, eu vou atrás dessa profissão. Com 2 objetivos. E nessa profissão eu saí. Primeiro serviço meu foi um serviço manual, carpim mesmo. Fiz essa empresa aqui, planta eucalipto, Vale do Rio Doce. Na época era Vale do Rio Doce. Eu fiquei nela carpindo, plantando eucalipto. O primeiro emprego meu. Fiquei 6 meses, depois entrei no restaurante japonês. Restaurante bom, chique, no centro de Belo Horizonte.
mas morava, minha família falava, rapaz, você está no lugar que você vai aposentar aí, tem que aposentar aí, porque esse lugar é muito bom, um alto nível mesmo, um lugar bom. Mas eu falei, não é isso que eu queria, eu quero, não é isso, não é isso, não é isso. E fui procurando, quando eu ouvi falar numa empresa, lá que estava uma metalúrgica, que tinha essa profissão, eu falei, eu vou para lá. Larguei a empresa, esse restaurante, fui para lá e fichei naquela empresa de ajudante, procurei entrar no setor de solda, fui conversando com um, com o outro, e fui treinando e comecei a ter apoio, e foi indo, e com um ano, que nem um ano direito, essa profissão já estava aqui na mão, e eu já estava, minha vida mudou. Eu falei, opa, nunca tive entre os melhores, mas sempre entre aqueles que atendia bem no mercado. Rapaz, muito novo ainda. Depois veio outras oportunidades dentro daquela profissão que eu queria. Eu fui encarregado de setor em 2 grandes multinacionais. Depois eu falei assim, eu quero mais. Vou abrir meu próprio negócio, comprei minhas máquinas e abri uma empresa há 20 anos, até hoje está de pé. E que complementa a minha sobrevivência, dou emprego para algumas pessoas, inclusive meus filhos trabalham comigo. Então nessa área eu realizei. Saí da casa do meu pai com esse objetivo e posso dizer que me realizei. Realizei por completo. Aí o segundo objetivo que eu saí com ele de lá, sabe o que é? Eu tinha uma angústia enorme dentro de mim. Nunca abria com as pessoas, moleque calado, quieto, mas eu tinha uma angústia, faltava alguma coisa, e aquele negócio, você vai me ver a pessoa falando inferno, inferno, e aquele medo, eu falei, meu Deus, mas não tem jeito de escapar desse inferno. Eu queria resolver aquela questão. Nada assim preenchia, por mais que você tivesse aquela angústia. Aí, para resolver ela, sabe o que eu ia fazer? Naquela época, tinha um rádio, bem no começo mesmo, rádio no lugar que eu estava, os primeiros rádios, meu pai comprou, e ouvi no rádio, era a Rádio Aparecida, e ouvindo um molequinho ouvindo, e para mim, tudo que tinha que vinha de lá, vinha direto de Deus. Ali era uma central de Deus. Quando falava a rainha padroeira do Brasil, eu falei, então Deus trata, é ela que resolve tudo sobre Deus, e tudo que quiser é ela que vai resolver, é a representante de Deus no Brasil. Então o que eu vou fazer? Quando eu crescer, isso menino, estou falando de menino, eu tinha uns 10 anos e olha lá, eu falei assim, eu vou lá, e eu tinha 2 coisas para fazer lá. A primeira, eu podia, quando eu pensei isso, depois que eu cresci e vi que não era nada daquilo, eu dava risada de mim mesmo, por causa de um pensamento, um menino daquele tamanho tinha, outra hora eu ficava com vergonha. Sabe, eu pensei isso mesmo. Falei assim, eu nunca vou contar isso para ninguém. E não contei mesmo, até hoje. E vou contar para vocês. Vocês vão rir de mim também. Mas sabe qual era a ideia com o menino? Aquele menino, porque todo ano passava aqui as novelas da Semana Santa, Chicote, no rádio, né? Só ouvia a voz. Chicote, Martelo e Carrasco. É encenação, novela que eles fazem, né? Aí para mim aquilo era verdade. Jesus lá e tal, depois ressuscitava, mas cravo, qualquer machucadinho doía. Eu falei, meu Deus do céu, um prego na mão, nos pés, isso deve doer demais, ele deve sorrir, Jesus deve sofrer demais. Mas para mim ele repetia todo ano. Para mim era coisa que acontecia todo ano. Quando estava chegando na Semana Santa, tá bom, é o tempo dos meninos brincar, tudo bem, né? Mas é a época dele sofrer de novo. Eu ficava perturbado com aquilo. Aí um dia eu pensei, falei assim, quando eu crescer, eu não sei se eles vão aceitar.
Mas eu vou lá, vou fazer uma proposta para esse chefão que crucifica ele. Eu vou propor, vocês aceitar, eu vou morrer no lugar dele, pelo menos um ano ele descansa. Vocês acreditam que eu pensei isso? Se eu então, não estou nem aí, mas pelo menos um ano ele descansa. Aí depois eu cresci um pouquinho e falei, não, eu dava risada, fazer bobeira minha, né? Sangue de ninguém resolve nada. Se resolver, pessoal, porque eu conhecia a palavra, se sangue resolver, sangue de Abel tinha resolvido, né? O sangue de Isaac, de Deus te derramado, ou seja, não adiantava ninguém querer morrer, tinha que ser ele. Tá bom, isso ficou resolvido, não precisa ninguém morrer não, porque aquela é a encenação da religião. Mas ele morreu uma única vez e ressuscitou para sempre, tá bom, ficou resolvido. Aí o segundo motivo que eu ia lá, tá bom, é isso mesmo, era bobeira de menino, não precisa disso mais, ele já ressuscitou, mas a Aparecida continuava sendo a central que respondia por Deus aqui no Brasil. Então quando eu crescer, eu vou lá, vou ajoelhar nos pés dela e pedir ela para arrancar esse negócio de dentro de mim, dessa perturbação, menino, a perturbação, e me explicar melhor sobre Deus, eu quero conhecer melhor sobre Ele. Aí eu já tinha saído, recebi uns 18 anos. Ainda tinha uma música que dizia, muitos descobrem ciência divina, morrem e não ensinam a mesma lição. Eu, quando ouvi essa música, eu falava assim, quem será esse povo que tem essa ciência divina? Eu queria achar eles. Queria descobrir Deus, eu não sei dar almas. Só que antes de eu ir lá, Deus me encontrou primeiro, Jesus revelou e me deu a bênção que hoje nós temos, que é o conhecimento da verdade. Olha, irmãos, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam com tudo agendado para ir lá resolver, outros meio idólatras para resolver os seus problemas, e Deus chegou primeiro. Eu não sei se é o seu caso, não sei se o seu caso é ir lá tentar resolver o problema, ou se é no Pai de Santo, sei lá, ou se é na droga, no dinheiro ilícito, na vida promíscua, eu não sei qual o caminho que você quer usar para resolver o seu problema, mas se está aqui, você pode ter certeza, esse é o lugar original para resolver o problema de verdade, porque aqui é o próprio Deus que fala conosco. Então é assim, eu realizei. Então é assim, claro que no mundo que nós estamos vivendo hoje, a confusão que os homens dizem que tem, eu também acredito, né, porque para quem não está afim de aproximar de Deus mesmo, vê bagunça mesmo. Para quem quer manter uma certa distância de Deus, o mundo não vai nada bem, então não duvido que está ruim mesmo não. Mas uma coisa eu digo, eu me realizei nas duas partes, como profissional, e não precisou de ir lá, encontrou-me o Espírito Santo, e eu tenho coisa muito bem, sou um homem realizado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você tem que definir o que é que vai fazer você ser realizado e realizado. De preferência que seja o Evangelho. Quando eu saí da casa do meu pai, eu não tinha em mente que ia ter esposa, filhos, nora, genro, neto, bisneto, e ter casa, ter carro, ter isso, ter aquilo, aquilo outro. Não tinha nada disso em mente, não. O que eu queria é isso, é uma profissão que me garante eu sobreviver e viver bem na vida, e ser liberto e conhecer a Deus de verdade. Encontrei. Agora eu te pergunto, se eu tiver decepção em outras áreas, quando eu saí de lá, eu não conhecia mulher, esposa, filho, neto, vocês aqui, pastor Jeff, pastor, eu nem sabia que vocês existiam. Não, pensei que existia um povo aí, São Paulo, Curitiba, mas eu não tinha a mínima noção que era você. Agora, se eu tiver um problema com vocês, é justo eu ficar decepcionado?
Não é, porque o alvo não era vocês, o alvo era Cristo e eu encontrei Ele. Então é essa justificativa que as pessoas falam, eu decepcionei com fulano, os desviados, mesmo que você vai ver, eu desviei porque eu não aguentei tanto escândalo, esse aí me matou mesmo, eu não aguentei, não é desculpa. Se você procurou a igreja, eu entendo que você veio buscar o Senhor. E se você encontrou o Senhor, acabou, meu filho. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, demônio, problema, traição, fingimento, tudo pode acontecer, mas nada pode te atingir, porque eu entendo que você encontrou o Senhor nesse lugar. Aliás, quem entra na igreja com sinceridade vai encontrar, o Espírito Santo vem, a partir daí problemas encerrados. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, valoriza o que deve ser valorizado. Se você pede isso, uma coisa, você não nega para o seu filho, e o meu Pai é melhor do que os homens, Ele vos dará o Espírito Santo. Meu amigo, se você recebeu o Espírito Santo, e tem certeza que Ele está contigo, o que você quer mais? Nada nos separará do amor de Deus. Segue em frente. Segue em frente, irmão. Se o alvo era Cristo, se o alvo era encontrar com Deus, mas o pobre, e esse problema? Problema não tem mesmo. Não tinha, mas lá que plantamos. Deus falou, tá bom, do suor do teu rosto viverás. E vai gemer até o fim, depois vai para o pó. Mas eu que criei vocês para isso, eu sei os que quis. Então agora colha. Porém eu dou uma porta. No mundo vai ter aflição, mas se vocês me obedecerem, fizer o que eu mando, a vida continua depois. O Éden continua em outra dimensão. Mas aqui eu não garanto nada que te faz feliz. Quem procura felicidade de matéria, já vou adiantar para você, você vai ser decepcionado. Se você procura realizar com base na família que te rodeia, no mundo que te rodeia, no carro que tem, na casa que tem, no estudo que tem, tá bom, mas eu tenho uma notícia desagradável para você. Provavelmente você vai ser decepcionado. E se não for decepcionado aqui, vai ser decepcionado na vida eterna. Porque os valores que valem são os valores de Deus, e a eles que nós devemos se agarrar. Entenderam alguma coisa? Você tem sido justo, irmã, pelo que Deus tem feito aqui, a revelação que Ele tem dado. Você é visitante, você foi curado, chegou aqui. Você tem sido justo com Ele, fala, Senhor, eu quero tomar decisão com o Senhor. Cooperador, tem sido justo, a oportunidade de ser um cooperador da casa de Deus. Opa, isso não é qualquer um não, meu irmão. Não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi. Foi Jesus que escolheu o cooperador, auxiliar. Eu subi um pouco mais, eu sou um diácono. Opa, aí tem que ser mais grato ainda. Bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Tem feito justiça o que Deus tem te dado. Eu subi mais presbítero. Opa, isso é cargo de Pedro. E outra coisa, não é qualquer um que chega para o presbitério não, hein? Eu cheguei aqui, será que eu estou valorizando mesmo com minha vida, meu comportamento, fazendo, se dando pelas almas, buscando como deve, sendo grato a Deus por esse gigantesco cargo que o Senhor me deu? Reavalia. É tarde de reavaliação. Vou parar por aqui. Sejamos gratos a Deus, porque ninguém escolheu que está aqui em cima, que está aí, escolheu estar aí. Foi o Senhor que nos escolheu e nos deu essa oportunidade. Irmãos, estou encerrando, me fica essa palavra. Que sejamos gratos a Deus.
Faça por onde, para mostrar para Ele que você está sendo grato pela oportunidade que Ele te deu. Os nossos atos justificam isso. Sabe onde o homem se perde? Estou encerrando. Sabe aonde o homem se perde? O versículo que nós lemos aqui, sabe qual foi? Exercei vossa vocação, porque jamais tropeçarei. O problema é que o crente se perde ao longo dos anos, principalmente ao longo dos anos. Porque ser fiel 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, tudo bem. Mas ser fiel a Deus 10, 20, 30, 40, 50 anos é outra história. Para você não se perder, aqui fica um conselho meu, prático. Poucos dias eu estava orando, ouvindo para ele Isaac pregando. Aqui agora, essa semana passada, ele fala no púlpito que tem uma campanha. Enquanto ele estava no mundo do vício, e o pai dele fez uma campanha de 1 ano. Ele falou assim, o meu pai e o Maroldo aí, ó. Aí eu lembrei, foi mesmo. Fizemos um monte de campanha, né, Isaac? Eu trabalhava 4 horas, ele estava 7 horas no serviço, levantava às 4 da manhã, pegava ele, nós ia, orava no monte, depois ele voltava para casa e eu ia. Eu nem lembrava mais disso, e foi mesmo. Aí que a ficha caiu. Eu me lembro, irmão, durante esses 40 anos, desde 85, quando cheguei lá na igreja, onde eu converti, aceitei Jesus, né, com o presbítero Ademar, né? Estava lá, conhecemos lá, 85. Desde aquela época que nós decidimos com Cristo, até os dias de hoje, eu digo para a glória de Deus, não teve um período, depois que eu batizei nas águas e batizei o Espírito Santo, não teve um dia durante esses 40 anos que eu não tivesse, tudo é para a glória de Deus, mas tem gente que tem que ouvir isso para ele acordar. Não teve um dia desses 40 anos que eu não estivesse em propósito diante de Deus. O propósito agora é esse, é ler a Bíblia, 3 horas da manhã, a melhor hora é para ler a Bíblia, irmão, 3, 4 horas, tudo caladinho. Eu vou ler ela inteira, aí demora 6 meses, 1 ano, acabei dela, acabou o propósito, agora eu vou fazer um propósito de oração, agora acabou esse de jejum, e quase todos eles, pelo menos uns 8, era propósito de 1 ano. Aí você, mas tem que ter isso? Tem que ter. Você vai ver as pessoas que estão frias na fé, vai ver as pessoas que estão desviadas, vai ver as pessoas que não fluem, que não vai, que não dá fruto, vê se ela tem programação com as coisas de Deus. Que campanha ela está, o que ela está fazendo? Está orando, está jejuando, passa 10 anos sem ter um propósito de nada. Começou um propósito de oração, tá bom, cai junto. Tem um propósito ali de orar, cai junto. Tem um propósito ali do estudo bíblico, cai junto. Tem um propósito aqui de uma campanha, não sei aonde aí, de tantos dias, cai junto, mas tenha propósito na sua vida e jamais você vai ser um homem desmotivado. A falta de ocupação é que tem matado a igreja. A rotina mata, mas não deixa a rotina te dominar e nem tomar conta da sua vida. Tenha propósito de vida. Cheguei até aqui, tá bom? E o propósito mais radical que eu tomei durante minha vida é agora. Não vou falar o que é, não tem necessidade, nem me interessa. Mas da pandemia para cá, começamos e falei, tá bom, agora é esse. Se eu morrer antes, é porque o Senhor interrompeu. Mas o propósito agora é esse, radical. Não é o propósito para velho de 65 anos, não. Se eu morrer, vai encerrar, a campanha vai ser quebrada no meio, é porque o Senhor quis quebrar. Mas depender de me der força, eu vou até o fim dela. Tenha propósito, irmão. Ou você tem propósito, ou você morre na cara do pastor. Ou você tem propósito particular com Deus, ou você morre diante da revelação do pastor Jefferson e tudo.
Manda um anjo aqui, você morre diante dele também. Se você não tiver um projeto de oração, de ler a palavra, de cada dia ter um compromisso, levantar, sabendo, essa é minha obrigação no dia de hoje, para alimentar minha alma e estar de pé diante de Deus. Poucos dias eu fiz uma lista grande, passei para Deus. O que eu faço mesmo? Eu quero isso, isso, isso e aquilo outro. Porque não justifica. 40 anos de crente, chegou até presbitério, o que eu fiz é muito pouco. E eu não aceito morrer, não tem nada contra a morte. Mas eu não aceito morrer, eu sou essa bagaceira. Eu quero fazer algo melhor. Você está satisfeito com o que você fez, com o que você foi até agora? Você está satisfeito com o que você entendeu, com o que você ouviu de Deus até agora? Com o que você viveu, com o que você foi, com o que o céu viu de você? Você está satisfeito? Tá? Se está, parabéns para você, porque eu não estou nem um pouquinho satisfeito. Não tem como, num país que não tem perseguição, liberdade, até demais e tanto comodismo. Fiz uma lista, passei para Deus, foram uns 6 meses. Falei, Senhor, a lista é essa aqui, ó. Porque eu tinha feito uma campanha brava, estou ainda no propósito. E eu falei, eu creio que o negócio está chegando aí. Para mim eu estava orando bem. Opa, estou 10. Sabe o que Deus me respondeu? A sua lista está aí. E para mim é falando e fala, Deus está aqui, porque você já fez o suficiente. Sabe o que Deus me falou? Posso falar? No dia que você orar o suficiente, você volta a falar comigo a respeito. Ah, mas eu estou velho, não interessa. Você está velho, mas porque te interessa, você tem força. Então vamos criar força. Se não tem, Deus dá. Mas faça projeto e vai para cima. Porque Deus quer trabalhar, mas quer material. Quer fazer um prédio? Chama o pedreiro, chama tudo, engenheiro, ajudante, chama tudo, mas não compra areia, não compra ferro, não compra cimento, não compra nada. Senhor, faz uma obra, mas cadê o jejum, cadê a oração, cadê o novo nascimento, cadê a perseverança, cadê o amar a seu chamado? Não tem. E Deus fala, você quer que eu faça a obra, mas cadê o material, rapaz? Manda material para cá, né, pastor Jeff? Manda material para cá que a obra sai. Pedreiro bom, construtor bom, joga tudo lá para ele, para ver se a obra não sai. E o maior dos pedreiros é Deus. A obra sai rápido, mas o material tem que estar no pé do Heitor. Ah, vou procurar, vou cotar o material. Vou na internet, ver se eu acho, vou aqui, vou ali, vou no shopping. Aí você não tem material para dar para Deus fazer a obra, não. Esse material se arranca no joelho pelas madrugadas, se encontra lendo a palavra de Deus, se encontra sendo humilde, não sendo hipócrita, não pensando que os outros é besta de você, porque a obra é santa. Irmão, que Deus abençoe, fica de pé. Deus abençoe.